Atos capítulo 4, verso 29. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Amém. Senhor, essa é a sua palavra, ela vai ser ministrada agora, Pai. Fala conosco, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Traga iluminação para a nossa mente, que possamos sair daqui nessa noite, Pai, edificados e fortalecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que nós temos no contexto dessa passagem? Se você voltar um pouquinho para o versículo 1 desse capítulo, você vai ver que Pedro e João estavam pregando o Evangelho, porque os apóstolos não pregavam outra coisa a não ser o Evangelho, e por conta disso eles foram presos. Eles foram bem-sucedidos nessa evangelização, quase 5.000 pessoas se converteram nessa pregação. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, uma coisa ímpar. Só que aí eles foram presos, no outro dia foram soltos, foram levados até o Sinédrio para uma espécie de debate, e de lá eles saíram para a igreja. E quando eles chegaram lá na igreja, eles começaram a dar um testemunho do que houve. Aqui no versículo 23 diz assim, 23, dá uma olhadinha aí, por favor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, então toda a igreja, amém? Toda a igreja. O que toda a igreja fizeram quando ouviram o testemunho de Pedro e de João? Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, veja a oração agora da igreja: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então a oração deles foi citando as Escrituras. E no 27 diz assim, ainda orando: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então tudo o que aconteceu estava dentro de um plano soberano de Deus. E aí agora a igreja vai fazer um pedido a Deus. E é aqui que eu acho interessante, o pedido deles. Olha o pedido da igreja. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Você consegue ver a cena? Os apóstolos estavam sendo perseguidos. Havia uma perseguição aos cristãos em Jerusalém. Eles são presos por pregar o Evangelho, depois são soltos, e aí depois eles vão à igreja dar o testemunho, e depois que eles dão o testemunho à igreja, a igreja começa a orar a Deus. Isso é maravilhoso. A igreja começa a levantar um clamor a Deus. E aí no versículo 29, a igreja faz um pedido. Irmãos, lembre-se que eles estavam sendo perseguidos. E qual é o pedido deles a Deus? Que Deus acabasse com a perseguição, que Deus viesse com vingança sobre aqueles que prenderam Pedro e João? Não, irmãos, a igreja não fez esse tipo de pedido. A igreja nem sequer pediu proteção a Deus. Eles nem pediram proteção. Eles não pediram a Deus que acabasse com a perseguição, ou que Deus se vingasse, ou que Deus
derramasse o fogo sobre aqueles que estavam perseguindo os apóstolos. Eles não fizeram esse tipo de pedido. O único pedido que eles fizeram foi esse: que Deus dessem a eles ousadia para pregar o Evangelho. Essa palavra ousadia no original significa coragem. Coragem. Então, diante da perseguição, diante de ameaças, a única coisa que a igreja está pedindo aqui é: Deus nos dê coragem. Nos dê coragem para pregar o teu Evangelho. Porque para pregar o Evangelho, irmãos, precisa coragem. Covardes não pregam o Evangelho, porque os covardes têm medo de cara feia. Os covardes têm medo dos olhares das pessoas, do olhar de reprovação. Os covardes se preocupam com a opinião dos outros. Só os covardes se preocupam. Mas os que têm coragem, não. Os que têm coragem continuam pregando o Evangelho, apesar de uma perseguição, apesar de cara feia, apesar de muitos olharem atravessar, ele continua pregando a verdade. Não se vende. Então, diante dessa série que nós estamos trazendo para vocês durante essa semana, porque a nossa igreja agora vai entrar numa nova etapa, e a etapa que nós vamos entrar agora é para as ruas. Vamos para as ruas, vamos pregar o Evangelho nas ruas, e eu quero equipar vocês. A minha função como pastor é duas. São duas. Qual é a função do pastor? De acordo com a Bíblia, a função do pastor é orar pela igreja e aperfeiçoar os santos, capacitar os santos. Amém, gente? Então eu estou aqui exercendo o meu ministério pastoral. E um dos meus atos pastorais é capacitar a igreja, preparar a igreja para a obra da evangelização. Então nós temos aqui esse texto onde a igreja pede a Deus ousadia, coragem para pregar. Nós temos também que fazer esse mesmo pedido a Deus. Porque há muitas pessoas lá fora nos esperando. Há muitas casas lá fora esperando você. Deus quer te conduzir até eles. Aleluia. Porque os eleitos de Deus estão por aí. Eles só estão esperando que alguém vá até eles e preguem o Evangelho. Aleluia. E nós é que temos que ir. Deus deu esta missão para a sua igreja. E nós somos a igreja de Deus aqui nessa terra. O tema que eu quero trabalhar com vocês é: quem deve evangelizar? Quem deve evangelizar? Na sua concepção, quem é que pode evangelizar? Será que existe um grupo definido de pessoas que Deus separa na vida da igreja apenas para esse fim? Será que Deus deu esta ordem apenas para um determinado grupo de oficiais da igreja? O que nós encontramos nas Escrituras? Porque o que nós encontramos hoje é diferente do que nós encontramos nas Escrituras. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, que é a igreja primitiva, e nós fazemos uma comparação entre a igreja contemporânea, nós vamos encontrar grande diferença, uma enorme diferença entre o que a igreja foi e o que a igreja é. A igreja primitiva era uma igreja corajosa, uma igreja que tinha coragem, uma igreja que não tinha medo de nada, uma igreja que estava pronta e preparada para que, se possível for, até morrer pelo Evangelho. Era uma igreja que sabia muito bem qual era a sua missão, e toda a igreja obedeceu a missão que Jesus Cristo havia dado para ela. Hoje nós encontramos cristãos que se dizem inadequados para esta tarefa, se sentem incapazes para evangelizar. São pessoas que dizem: não, eu não sei evangelizar, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, eu tenho medo de abrir a boca e falar de Jesus, eu fico meio receoso, eu sou tímido. Talvez essa é a sua realidade. Se sente incapaz de falar de Jesus para outras pessoas.
Eu me lembro que eu já fui assim. Eu já tive esse sentimento de incapacidade. Eu me achava inadequado para esta missão. Até que um dia, aleluia, até que um dia o Espírito Santo veio com força sobre a minha vida, me revestiu do poder, aleluia. E quando eu recebi isso, eu notei algo dentro de mim. Eu percebi que algo dentro de mim havia desaparecido. O quê? A timidez. Aquele sentimento de incapacitação não havia mais dentro de mim, aleluia. Porque o desejo, o amor pelos perdidos era muito maior do que o meu sentimento de incapacidade. Eu queria sair pelas ruas e falar de Jesus. Eu não estava muito preocupado com a minha performance, de como é que eu ia me proceder diante das pessoas. Eu só queria falar de Jesus, aleluia. E tudo isso veio através do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Se você sofre com isso, eu quero convidar você a fazer a mesma coisa que a igreja primitiva fez. Eles oravam. Deus nos deu a ousadia, nos deu autoridade para pregar, nos deu autoridade para pregar, nos deu coragem para pregar. Gente, é através da oração. Talvez você é tímido porque você não ora. Talvez você se sente incapaz porque você não ora. Você ora para Deus te dar um carro, você ora para Deus curar, você ora para Deus salvar o teu parente, mas você não ora para Deus te usar. Está na hora, irmãos, de nós colocarmos esse ponto na nossa oração. Está na hora de colocarmos na lista dos nossos pedidos isso. Deus me dê coragem, Deus me dê ousadia para pregar o teu evangelho. Porque o que está em jogo, irmãos, é vidas, são almas. São pessoas que estão indo para o inferno. São pessoas que nós temos contato, são pessoas que nós podemos ir até eles e pregar, e nós não fazemos isso por causa de quê? Por causa da timidez, por causa desse sentimento de incapacitação. Nós não podemos, irmãos, parar por causa disso, mas nós temos que orar e falar: Deus, coloque em mim o que eu não tenho, aleluia. Derrama sobre mim o que falta, me dê coragem, Pai, em nome de Jesus. Agora, como nós vamos descobrir isso? Se Deus deu ou não deu para nós esta ousadia? O meu pai na fé me ensinou o seguinte, ele tinha um princípio dentro dele, e eu também creio nesse princípio. Ele dizia o seguinte: quando o homem se dispõe, Deus põe. Ele carregava isso dentro dele. E ele me fez crer que isso era um princípio divino, e eu creio nesse princípio. Quando nós nos dispormos, irmãos, a evangelizar os perdidos, aquilo que nos falta para verdadeiramente pregarmos o evangelho, Deus vai pôr na nossa vida. Quando nós nos colocarmos à disposição de Deus: Deus, estou aqui, eu sou tímido, me acho incapaz, me acho fraco, mas eu estou aqui. Quando você se colocar à disposição, Deus não perderá esta oportunidade. Ele derramará sobre você a unção do Espírito Santo, Ele derramará sobre você a ousadia, a autoridade. Você vai ver o que Deus vai fazer através de você. É só você se colocar à disposição. O problema é que tem muitos que não se colocam à disposição. Não se colocam. E está na hora de você, meu querido, dar esse primeiro passo. Está na hora de você colocar essa timidez para um lado. Está na hora de você começar a evangelizar de fato, aleluia, para Deus derramar sobre a tua vida aquilo que lhe falta. Se coloque à disposição de Deus, e Ele vai colocar muita unção sobre você, muita unção. Mas enquanto você estiver de braços cruzados, enquanto você estiver acomodado, você não vai receber esta coragem, você não vai receber esta ousadia. Não vai receber. Aleluia. Aleluia. Então eu quero trabalhar nesse ponto aqui. Essa questão dessa desculpa que as pessoas dão: não, evangelismo não é para mim. Alguns usam até mesmo as escrituras para dizer que existem pessoas que têm esse dom para evangelizar e outros não têm esse dom. Bom, vamos ver o que a Bíblia diz. Ser evangelista é um dom? Bom, de acordo com Efésios 4, versículo 11, diz que sim. Paulo diz assim, Efésios 4, versículo 11: Ele mesmo concedeu um para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, evangelista é um dom, amém? É um dom, faz parte dos dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Em Atos 21, versículo 8, ainda falando sobre isso, mas de um modo um pouquinho diferente, olha o que você vai encontrar aqui. Atos 21, versículo 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, Filipe, o evangelista, tem alguma coisa errada aqui. Vamos ler novamente. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, qual sete? Dos 7 diáconos. Dos 7 diáconos. Está lá em Atos capítulo 6. Quando a igreja começou a crescer, e havia uma grande necessidade em fazer um tipo de trabalho social na vida da igreja, de cuidar das viúvas, esse tipo de trabalho. E os apóstolos, no início, é que estavam fazendo esse trabalho. Só que Deus não chamou os apóstolos para fazer esse trabalho social. Deus chamou os apóstolos para pregar o evangelho, para ensinar as escrituras. E eles estavam deixando de cumprir com o chamado da vida deles para fazer o trabalho social. E aí então os apóstolos disseram: não, isso não é bom. Vamos levantar alguns homens aqui para fazer esse trabalho. E nós vamos nos concentrar naquilo que fomos chamados para fazer, que é pregar e ensinar. E aí eles levantaram, quantos homens? 7 homens, 7 diáconos. E um deles é Filipe. Filipe é um dos 7, mas aqui o texto está dizendo que Filipe, ele é um diácono evangelista. Filipe é um tipo de diácono que recebeu o dom para ser evangelista. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então é possível sim alguém ter esse ofício, porque diácono é um ofício, mas evangelista é um dom. É um dom. Então nós temos um diácono que tem esse ofício, que recebeu o dom para ser um evangelista. Aleluia. Então Efésios 4:1, nós temos o evangelista como um dom. Em Atos capítulo 21, versículo 8, nós temos um diácono com o dom de evangelista. Então veja bem, se ser evangelista é um dom, se nós temos um diácono com dom de evangelista, então será que esse trabalho evangelístico só pode ser feito porque tem um dom de evangelista? Será que só quem pode ir às ruas e evangelizar, bater na porta de um, bater na porta de outro, olá, bom dia, boa tarde, tudo bem? Olha, eu me chamo Duval, e eu estou aqui com esse caderninho de oração, a nossa igreja está pegando o nome das pessoas aqui do nosso bairro, para estarmos orando toda terça-feira em nossos cultos solenes. Então toda terça-feira nós estaremos orando por todos os nomes aqui desse caderno. Você gostaria de colocar o seu nome nesse caderno aqui? Quem que não gostaria? Quem que não gostaria? Não, pode colocar. Há algum pedido específico que você quer que a igreja ore por você? Sim, eu tenho o meu pai está doente, a minha mãe está doente, então o meu filho está nas drogas. Ok, vamos colocar aqui. Nós vamos estar orando toda terça-feira por você e pela sua família. Mas, antes de eu ir embora, deixa eu ler um texto para você. Eu posso ler um texto? Posso ler um texto? Pode sim. Então, deixa eu mostrar aqui. Efésios, capítulo 9, versículo 27. E ao homem está destinado a morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Meu querido, minha querida, você entende esse texto? Você compreende essa parte da escritura? Não. Deixa eu te explicar. O texto está dizendo que o homem está destinado a morrer uma única vez, e depois que ele morre, ele vai ser diretamente julgado por Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, você seria julgado culpado ou inocente? Você ia para o céu ou para o inferno? Ah, eu não sei, eu acho que eu vou para o céu. Então deixa eu fazer outras perguntinhas aqui para você. Você já mentiu alguma vez? Você já desobedeceu seu pai alguma vez? Você já ficou com raiva de alguém alguma vez? Pois é, se você já cometeu essas coisas,
isso significa que você é um pecador. E de acordo com as Escrituras, o lugar do pecador é no inferno. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Deus, em vez de condenar você, Ele condenou outra pessoa no teu lugar. Deus, em vez de matar você, Ele matou outra pessoa no teu lugar. Deus, em vez de derramar a justiça dEle sobre você, Ele derramou a justiça dEle sobre outra pessoa, que é Jesus Cristo. Você só precisa entregar a tua vida para Jesus. Você só precisa ter fé nele, e Deus vai perdoar você de todos os seus pecados. Pronto. Quem é que deve fazer um trabalho como esse? Quem é que pode chegar numa porta da casa de uma pessoa e fazer um evangelismo como esse? Será que só somente eu? Será que é só o presbítero Martins? Será que é só a evangelista Wanda, a evangelista Rosália, a evangelista Valde, a evangelista Cristina? Será que são alguns diáconos aqui na igreja que têm o dom de evangelista? Ou esta missão, na verdade, é de todos nós? Quem é que pode evangelizar? Quem? Só os pastores? Só os presbíteros? Só os evangelistas? Ou os outros membros devem ficar quietos e passivos e somente convidar as pessoas para vir à igreja, em vez de convidá-los para tomar uma decisão com Cristo? Porque deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Antes de vocês convidar alguém para vir à igreja, convide essa pessoa para fazer uma aliança com Jesus. Porque não há garantia de que aquela pessoa que você está convidando virá à igreja, vai vir à igreja. Então, se ela não vier à igreja, pelo menos você já pregou o evangelho para ela. Porque se eles nunca mais pisarem o pé aqui, pelo menos o evangelho já está lá dentro do coração. Porque é assim que procede a verdadeira igreja. E aqueles que verdadeiramente têm amor pelos perdidos, querem colocar no coração deles o evangelho. Então, irmãos, nós fomos convocados e comissionados por Deus para uma grande missão. Aqui em Romanos capítulo 1, versículo 14 ao 15. Romanos 1, versículo 14 e 15, diz assim: pois, Romanos 1, 14 e o 15. Nós vamos ver um texto onde algumas pessoas se fundamentam nele para dizer que a obra da evangelização só pode ser feita por aqueles que forem realmente vocacionados. Bom, deixa eu ler o texto. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto estar em mim, estou pronto. Pronto para quê? Para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Quem está dizendo isso aqui? Paulo. Paulo está dizendo que ele está pronto, sempre pronto para anunciar o evangelho. Mas aqui quem está falando é Paulo. É o grande apóstolo Paulo, o maior doutrinador da igreja. Essa declaração aqui comprova a vocação do apóstolo Paulo. Mas será que comprova a minha? Será que comprova a tua? Será que eu posso aplicar essa declaração a todos nós? Bom, esta declaração é a respeito somente da vocação do apóstolo Paulo. Está falando aqui da vocação de Paulo, não está falando da minha vocação. Mas se a Bíblia, nesse ponto, está falando apenas da vocação de Paulo, será que verdadeiramente isso significa que só Paulo foi vocacionado para evangelizar? Somente Paulo foi vocacionado para anunciar o evangelho? Será que eu não? Será que você, que não é diácono, que não é presbítero, que não é pastor, será que você não foi chamado por Deus para anunciar o evangelho? Bom, há um texto que vai mostrar para nós que todos nós fomos chamados. Nós vamos ler Mateus 28, versículo 18 ao 20. Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Glória a Deus, aleluia. A autoridade é minha, toda autoridade é minha, no céu e na terra. Toda autoridade pertence a quem? A Jesus, amém? Pertence a quem?
Agora, quem é Jesus para você? Você precisa ter essa informação. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha vida? Falei na terça-feira que Jesus Cristo é aquele que habita em cada um de nós. Jesus Cristo, Ele habita em cada um de nós. Dentre tantos propósitos, um dos propósitos de Cristo estar habitando em nós é para nos capacitar para pregar o Evangelho. Está claro isso para você? Então toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Aí Ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você parar para analisar ponto por ponto desse texto, você vai encontrar algumas verdades que vai dizer para mim e para você que esta comissão foi dada para todos. Foi dada para todos. Um grande teólogo chamado John Stott, ele comentando essa passagem das Escrituras, ele diz o seguinte: esta comissão está imposta a cada membro de toda igreja. Então, John Stott interpreta esse texto dessa forma: esta comissão está imposta a cada membro de toda igreja. Então, quem é membro desta igreja aí? Quem é membro desta igreja? Você é membro de alguma igreja? Pois é. Então, esta grande comissão, qual comissão? Do versículo 19 e do versículo 20: ide, portanto, e fazei discípulos. Se eu digo que eu sou cristão e não estou obedecendo a esta ordem, a este mandamento, isso pode significar que está havendo algum problema na minha conversão. Porque o cristão verdadeiro, ou o verdadeiro discípulo de Jesus, de acordo com as Escrituras, são aqueles que guardam os mandamentos de Jesus. Estou certo? Então, se eu digo que eu sou um discípulo, se eu afirmo que eu sou um cristão, então esta comissão deve fazer parte da minha vida. Esta ordem eu devo estar cumprindo com ela. Este mandamento tem que ser uma realidade da minha vida. Ou seja, eu tenho que estar o tempo todo envolvido no discipulado. Eu tenho que estar o tempo todo envolvido em trazer as pessoas para o batismo, levar eles ao batismo, batizar eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós dissemos que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus, temos que estar envolvidos em ensinar as pessoas a guardarem a palavra de Deus. Se nós não estamos envolvidos com isso, tem alguma coisa errada com a sua espiritualidade, tem alguma coisa errada com o que você chama de cristão. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Porque o verdadeiro cristão, ele vive isso aqui. Ele vive. Isso aqui é uma realidade na vida de um cristão salvo. É uma realidade na vida de um cristão mesmo, verdadeiro, genuíno. Não é difícil encontrar ele fazendo isso. Não é difícil. Não é difícil. Na verdade é uma coisa natural. Pronto, falei, é natural. O verdadeiro cristão, ele vive isso aqui de modo natural. Não é imposto. Não, é um mandamento e ele obedece. E por que ele obedece? Porque ele é filho de Deus. E o filho de Deus obedece o que está escrito. Continuando no comentário de John Stott, esta comissão está imposta a cada membro de toda a igreja. Cada cristão num ambiente específico em que Deus o colocou. Deus colocou você em qual ambiente? Qual ambiente que Deus te colocou? Pois é naquele lugar que você tem que ser um missionário. É naquele lugar que você tem que pregar o Evangelho. No ambiente que Deus te colocou. Embora o ministério público da palavra, então John Stott está separando algumas coisas aqui. Embora o ministério público da palavra seja um ofício sublime, o testemunho particular ou a evangelização pessoal tem um valor que em alguns aspectos, olha o que ele está dizendo aqui, em alguns aspectos supera até a pregação pública.
visto que assim a mensagem pode ser adaptada de modo mais pessoal. Então, John Stott está dizendo que a evangelização aqui é para todos. É o comentário que ele faz de Mateus 28, do 18 ao 20. Ele diz que a evangelização é para todos. E ele separa aqui ministério público da palavra, que são os pastores, que são os presbíteros, que foram ungidos por Deus, vocacionados por Deus e também pela igreja, para exercer esse ofício da pregação, do ensino, publicamente. Não é qualquer pessoa que deveria pregar em um púlpito como esse. Somente aqueles que receberam a vocação e o chamado de Deus para exercerem um ministério público. Não é qualquer um. E ele diz outro grupo de pessoas, aqueles que foram chamados por Deus para o testemunho particular, como ele chama aqui de evangelização pessoal. Então, John Stott está dizendo que em alguns aspectos, o testemunho particular, ou a evangelização pessoal, supera o ministério público da palavra. Por quê? Por quê? Porque quando você está lá no seu trabalho, lidando com o seu colega, você tem uma oportunidade que eu não tenho, de estar explicando a palavra para ele de um modo mais adaptado, de um modo mais aplicado. Então, aqueles que exercem o testemunho particular ou a evangelização pessoal têm acesso a grupo de pessoas ou a pessoas onde aqueles que são oficiais da igreja não têm, porque estão envolvidos com outras tarefas do reino, estão envolvidos em outras tarefas do serviço cristão. Tanto que quem mais frutifica na igreja são os novos convertidos. São os novos convertidos que trazem mais gente. Por quê? Porque eles têm mais contato com pecadores. Os cristãos mais velhos vão se relaxando. E aí você sabe onde é que vai dar? Começa a desprezar os seus amigos ímpios, os seus colegas ímpios, e não deveria fazer isso. Você deveria continuar mantendo contato com eles, para que você pudesse salvá-los, para que você pudesse conduzir a Jesus, conduzir a vida da igreja. Mas em vez disso, fomos mal doutrinados. Ensinaram para nós que nós temos que nos separar dos ímpios. Disseram para nós sobre o Salmo capítulo 1, que nós não podemos assentar na roda dos escarnecedores, nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores. Mas na roda de ímpio, nós temos que sentar sim. Escarnecedor é aquele que fala mal da igreja, e tem gente que é da igreja, é crente e é escarnecedor. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal de Deus, fala mal da Bíblia. Então com esses nós não sentamos. Mas tem muito ímpio por aí que querem Deus sim, que respeita a nossa fé, que respeita o cristianismo, aleluia. E nós temos que ter acesso a esse tipo de gente. Para quê? Para que cumpramos com a nossa missão de pregar o evangelho para essas pessoas. Então não desprezem os ímpios, não desprezem. Então ele está comentando aqui, John Stott, que em certos aspectos o evangelismo pessoal pode até mesmo superar a pregação pública. Pode até superar. Então eu achei interessante como é que ele separa aqui ministério público da palavra. São os pastores, os presbíteros, que foram capacitados por Deus para o ensino público, e aqueles que são do testemunho particular, e aqueles que são do evangelismo pessoal. O que eu encontro aqui é o seguinte: hoje em dia, nós estamos vendo muitos cristãos querendo apenas o ministério público da palavra, querendo apenas o púlpito, querendo apenas o microfone, querendo apenas as multidões. As multidões. Há cantores e pregadores por aí. Antigamente eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Graças a Deus eu não faço mais isso. Que quando nós convidávamos para vir pregar na nossa igreja, eles perguntavam: tem quantos membros na igreja? E eu chamei um pregador e ele perguntou: nesse culto dá quantas pessoas? Eu falei: isso importa? Isso importa quantas pessoas tem lá? E se tiver uma, você não vai não? Ó, sabe de uma? Deixa, não vou te convidar mais não. Não. Já vi quem é você, você já mostrou para mim quem é você. Só que hoje em dia, irmãos, a vaidade humana chegou dentro da igreja. A vaidade humana agora está presente no serviço cristão.
onde muitos agora só querem o ministério público da palavra. É uma briga por oportunidades públicas, oportunidade na frente de pessoas, na frente de grupo, é oportunidade para querer pregar, é oportunidade para não sei o que, é oportunidade para não sei o que. Gente do céu, que vaidade é essa? Nós temos que matar esse desejo de ser visto publicamente como alguém que é usado por Deus. Nós temos que matar esse desejo de provar para alguém a nossa espiritualidade. Porque em muitos lugares, aqui também tem, não vou mentir, aqui também, porque a gente fica falando em muitos lugares para dizer que é aqui, muitas igrejas para dizer que não é aqui. Isso é covardia, irmão, é covardia. Fala a verdade logo, né? Não, pastor, é para ser ético, para ser educado. Não, é covardia mesmo. Se é aqui, é aqui. Então tem muita gente vaidosa, tem muita gente onde esse ministério público do ensino da palavra domina o coração. Domina. E é por isso que Deus não vai usar essas pessoas, porque elas não foram vocacionadas. Deus não chamou essas pessoas para isso. Talvez pessoas que querem exercer o ministério público, na verdade Deus chamou elas para exercerem o testemunho particular, o evangelismo pessoal. Deus chamou ela, não foi para estar aqui em cima desse púlpito, Deus chamou ela para descer as ruas, para ir pelos becos, para ir pelos bairros. Se você cumprir com a tua vocação, você vai ser bem sucedido. Se você estiver fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer, meu irmão, você vai crescer naquilo que Deus te chamou para fazer. Infelizmente é isso, irmãos. A vaidade humana chegou no serviço cristão. Então, o que precisamos entender é que Deus chama alguns para o ministério público, somente alguns para o ministério público da palavra, e todos para o testemunho particular. E todos para o evangelismo pessoal. Talvez Deus não chamou você, irmão José, para aqui, entendeu? Para pregar aqui, publicamente. Mas Deus com certeza lhe chamou, irmão José, para ir para a rua. Com certeza. Então eu quero que você diga para o seu irmão que está bem aí do teu lado. Talvez você está até dormindo. Mas diga para ele. Talvez Deus não lhe chamou para o ministério público, do ensino, da pregação da palavra. Mas com certeza absoluta, Deus chamou todos aqui para o testemunho particular e para o evangelismo pessoal. Todos nós fomos chamados por Deus, vocacionados por Deus, irmãos, para darmos testemunho do que Jesus Cristo fez na nossa vida. Na cara machura anda lá. Nós podemos ver aqui em Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Você vai entender agora, através dessa leitura, isso que eu acabei de falar. Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, viu? Exceto os apóstolos. Então houve uma separação de grupos aqui. Então nós temos dois grupos: aqueles que dão testemunho particular e aqueles que exercem o ministério público da pregação. Apóstolos e o restante da igreja. Exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então nós temos aqui a igreja sendo perseguida, e aí muitos foram dispersos, muitos saíram de Jerusalém por causa da perseguição, exceto os apóstolos. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas toda a membresia saíram, se espalharam, foram para as regiões da Judéia e de Samaria. Só os apóstolos ficaram. E eles ficaram, e os que foram dispersos, o que eles estavam fazendo por todos os lugares que eles iam? Eles estavam pregando o evangelho, aleluia.
Eles pregaram o evangelho, não foram os apóstolos, mas os que foram dispersos. Por onde eles iam, eles pregavam o evangelho. Eles saíram de Jerusalém por causa da perseguição, mas eles não pararam de testemunhar. Eles não pararam de evangelizar. Eles evangelizaram. Mas não foram os apóstolos que estavam envolvidos nessa obra da evangelização. Não foram os presbíteros, não foram os pastores, foram os membros comuns. Eles que levaram o evangelho para a Judeia e para Samaria. Foram eles. Os membros comuns. Pessoas como vocês que estão me olhando aqui agora. Deus quer usar vocês. Talvez há pessoas aqui nessa noite que são egoístas. Querem que Deus use alguém para te beneficiar. Quer que Deus use alguém para pregar para a tua família. Quer que Deus use alguém para pregar para o teu pai e para a tua mãe. Você quer mesmo que Deus faça isso? Então faça isso você na vida de outra família. Se você quer que eu vá lá e pregue para a tua família, então sai de dentro da tua casa e vá pregar para outra família. Aleluia. Aquilo que eu creio nessa verdade que eu vou dizer aqui agora, não sei se você crê. Mas aquilo que eu planto na família de alguém, aleluia, eu tenho certeza que Deus vai usar alguém para plantar na minha família. Quando eu recebi o ministério público, eu fiquei preocupado com a minha família, principalmente com meu pai e com minha mãe. E Deus disse para mim: cuida do pai dos outros, e eu cuido dos seus pais. Aleluia. Foi a maior preocupação tirar minha esposa da casa dela, porque eu vi o quanto os pais dela dependiam dela. Mas Deus falou com a gente: cuide da minha obra, e eu cuido da família de vocês. Eu cuido da casa de vocês. Aquilo que eu gostaria de fazer pelo meu pai, é o meu irmão mais caçulo que faz. É o meu irmão mais novo que faz, aleluia. E é por isso que Deus derrama graça, misericórdia na vida dele, aleluia. Então aquilo que você quer, irmãos, que as pessoas façam por você, façam por outros. Você quer ser visitado? Visite alguém. Você quer que alguém evangelize a tua casa? Evangelize a casa dos outros. Que tipo de igreja somos nós? Que tipo de cristianismo é esse? Egoísta, egocêntrico. Só fico olhando para as picuinhas que existem na igreja. Eu estou cheio dessas coisas. Chega a me dar nojo dessas coisas. Está na hora de nos preocuparmos e concentrarmos os nossos esforços naquilo que verdadeiramente seremos julgados. Chega de gastarmos as nossas energias em coisas que nós não seremos julgados, nem cobrados. Mas na área da evangelização, no discipulado e no ensino, nós seremos julgados e cobrados no dia do julgamento. Então é isso que nós encontramos aqui nessa passagem. Em Efésios 3:10, Paulo nos mostra aqui a intenção, a verdadeira intenção por detrás do evangelismo. Vamos, Efésios 3:10. Para que, pela igreja, para que, pela igreja, somos a igreja, amém? Para que pela igreja, a multiforme, não é uniforme, mas a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia. Então, qual é a intenção de Deus em usar você? Porque você é a igreja. A igreja não é esse prédio, a igreja somos nós. Então, qual é a intenção de Deus em estabelecer uma igreja na terra e usar esta igreja? Qual é a intenção de Deus? Está aqui. Tornar a sua sabedoria conhecida. Ou tornar Deus conhecido. Por que isso? Nós sabemos que Deus ele é invisível. Deus ele é invisível. Me mostre Deus aqui. Cadê Deus? Onde é que está Deus? Cadê Deus? Eu estou vendo Ele. Não sei se você está vendo, mas eu estou. Você consegue ver Deus? Eu consigo ver Deus.
No Antigo Testamento era uma briga isso. O povo de Israel era perseguido por tantas outras nações. E eles menosprezavam a nação de Israel, porque a nação de Israel era a única entre as nações que acreditavam, adoravam um Deus invisível. Invisível. Só que aí, Deus, para resolver esse problema, o que Deus fez? Deus enviou Jesus Cristo na terra para se tornar visível. Aleluia! Todos agora poderiam ver Deus. Onde? Olha aí, ó, na cruz. Jesus é a manifestação visível de Deus na terra. Só que Jesus se foi. Jesus se foi há 2000 anos e as pessoas perguntam: cadê Jesus? Onde está Jesus? Eu estou vendo ele aqui agora. Você consegue ver ele aqui agora? Você quer ver Jesus? Alguém aqui quer ver Jesus, gente? Será que eu posso falar essa palavra aqui, Martins? Se você tiver sorte, não sei, acho que não, né? Acho que não encaixa bem aqui, mas vou falar assim mesmo. Se você tiver sorte, muita sorte, você pode ver Jesus bem aí do teu lado. Bem aí do teu lado. Bem aqui na minha frente. Porque Jesus é aquele, alabaxúria na canta lá, que veio até nós através do Espírito Santo, e Ele habita em nós. E é assim que a igreja deve fazer Deus conhecido, aleluia. Não é através de nossas brigas, das nossas discussões, das nossas desuniões. Que papel feio alguns cristãos fazem hoje em dia. Onde deveríamos batalhar e guerrear, para que cada um de nós aqui, aleluia, fosse um tipo de Jesus em suas famílias, em suas ruas, em seus bairros, nos seus trabalhos. Cada Jesus aqui, ó. Imagine todos nós aqui, irmãos, dando testemunho de que verdadeiramente nós temos Jesus na nossa vida. Imagine cada um de nós aqui, irmãos, cheios do Espírito Santo, pregando Jesus não apenas com a boca, porque pregar com a boca é a coisa mais fácil desse mundo, mas pregando com a vida, com a nossa vida, mostrando para o diabo, para a nossa carne miserável e para o pecado, que nós somos uma raça de crente diferente. Mas em vez disso, nós estamos escandalizando o nome de Cristo, o nome de Deus, o nome da nossa igreja, porque nós não estamos dando testemunho do que verdadeiramente Jesus Cristo é e do que Ele representa. A igreja, se Deus não tiver misericórdia, ela vai falhar na sua missão. A continuação dessa mensagem eu vou deixar para domingo. Deus quer levantar você, não apenas pastores, presbíteros, bispo, apóstolo. Não. Deus quer usar você. Se envolva com a obra da evangelização. Fique de pé, por favor, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, aqui está essa igreja, tua igreja. É a sua igreja, Pai. É a sua igreja. O diabo tenta dizer que não, mas ela é a tua igreja. Pai, queremos ir para as ruas, mas não do jeito que nós estamos. Não. Do jeito que nós estamos, nós vamos fracassar. Queremos ir para as ruas, vivendo o teu evangelho, vivendo a tua palavra, cheio de amor no coração,
sem mágoa, sem ressentimento, nem ira, nem ódio. Deus, em nome de Jesus. Pai, antes de nos levar para as ruas, faz uma obra em nós. Transforme a minha vida. Mais do que o Senhor já fez, transforme a vida também de cada um desses irmãos. Arranca de mim e deles também o que não presta, as coisas ruins que cada um aqui tem, Pai. Porque essas coisas ruins, o diabo sabe, ele conhece. E ele vai querer nos envergonhar de algum modo. Portanto, meu Deus, vem e tira, arranca, que é melhor, arranca, Deus. Arranca de vez, arranca pela raiz. Esse mal que tenta nos impedir de cumprirmos com o nosso chamado. Esse mal que nos faz perder tempo com coisas, com besteiras aqui na vida da igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Por favor, Deus, por favor. Opera através do Teu Espírito Santo, porque é só Ele que pode fazer, mas ninguém pode. Ó Deus, em nome de Jesus. Os jovens irão primeiro para as ruas, Senhor. E depois o restante da igreja, Pai. Então vem sobre a vida dos jovens. Vai trabalhando a vida deles, Senhor. E que eles sirvam de testemunho para os demais. Pai, em nome de Jesus. Se falta amor em nosso coração pelos perdidos. Se ainda somos aquele tipo de crente que só vem para a igreja em busca de bênção. Arranca isso de nós, Pai. Arranca isso da gente, Senhor. E coloque em nosso coração, Pai, em nome de Jesus, o altruísmo. Que possamos colocar, Senhor, as almas lá fora como prioridade na nossa vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar levantando os presbíteros desta igreja. Com a Tua graça e com o Teu poder. Que o Senhor possa estar levantando as evangelistas, as mulheres evangelistas da nossa igreja, porque nós não temos homens evangelistas aqui ainda. Que o Senhor possa estar levantando os diáconos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tudo que eu te peço, Pai, é que o Senhor transforme essa igreja em uma igreja evangelizadora, em uma igreja missionária. Por favor, Deus, em nome de Jesus, o Senhor já começou a fazer esta obra. Nós já estamos vendo vocacionados surgirem aqui em nosso meio, Pai. E é por isso que o diabo se levanta para nos tirar desse objetivo, mas ele não vai conseguir. Vamos continuar focados no Teu reino e nas pessoas, Pai. Vamos continuar transmitindo o Teu Evangelho. Vamos continuar ensinando. Vamos continuar trabalhando. Vamos continuar louvando. Vamos continuar adorando o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tira de nós o desânimo, a fraqueza. Por favor, Pai, tira de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vem com o Teu Espírito Santo e nos revista com a Tua unção, nos revista com o Teu poder, Pai, para que possamos fazer a Tua obra, não através do nosso braço, não através da nossa força, não através somente da nossa teologia, mas no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nos dê poder, Senhor, nos dê unção, nos dê autoridade, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos para as ruas, Pai, com muita ousadia, com muita autoridade, Senhor. Com muita autoridade, mas com muita autoridade, Pai. Nós vamos falar verdades, Pai, que possamos até mesmo sofrer sérias consequências. Mas não importa, Senhor, nós seremos fiéis com a exposição da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor está levantando gente corajosa aqui no nosso meio. O Senhor está levantando pessoas, ó Pai, com amor muito grande pelos perdidos, Senhor, aqui no nosso meio. Continue levantando esse tipo de gente, Pai. Ó Deus, continue levantando pessoas sem nenhum tipo de vaidade no coração, de querer se aparecer, Senhor, de querer mostrar que é mais espiritual do que alguém. Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles que se sentem incapacitados, Senhor, que o Senhor vem com o Teu Espírito Santo, derrama fogo sobre eles e usa com poder e com glória, Pai. Aqueles que são tímidos, que não conseguem pregar o Evangelho, arranca essa timidez, meu Deus, e derrama também no Teu fogo, Pai. Faça eles queimarem de amor por Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus. Deus, envia mais pessoas como o Senhor tem enviado
para ajudar esta igreja. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem mostrado o quanto o Senhor é bom, trazendo pessoas maravilhosas para nos ajudar e somar aqui conosco. E somos gratos a Ti por isso, Senhor. Mas nós precisamos de mais. Precisamos de muito mais, Deus. Não por vaidade de querer ser uma igreja grande, nada disso, meu Deus. É porque nós temos, Pai, áreas da vida desta igreja que precisamos de gente vocacionada. Deus, por favor, Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos orando, Pai, não apenas por esta igreja, mas pelo Teu reino e pela Tua obra, Senhor. Agora vem com o Teu Espírito Santo, Pai. Vem com o Teu Espírito Santo. Vem com o Teu Espírito Santo. Vem com o Teu Espírito Santo, Pai. Vem com o Teu Espírito Santo, Senhor. Venha confundir a Tua igreja. Confunda a Tua igreja. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor levante pessoas, Senhor, nesse lugar, que nós nem imaginávamos que o Senhor usaria. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos digam amém.